Olá, bem-vindos a mais um Saúde em Foco. Hoje nós vamos falar da Balada Inclusiva, um evento que aconteceu na sua 5ª edição na nossa cidade, aqui em Santa Maria, no dia 16 de outubro. Para conversar sobre esse tema, nós convidamos a Andréia, que é assistente social da APAI, e a Lena, que é educadora na Associação Colibri. Estão também aqui com a gente o Lucas Pipe, aluno do curso de Psicologia, e a Jéssica, que também veio contribuir com a nossa conversa aqui sobre a Balada Inclusiva. Eu vou iniciar então perguntando a Andréia, né? Andréia, como é que iniciou a balada? Conta um pouquinho pra gente dessa ideia da Balada Inclusiva. O que é a Balada Inclusiva? Então, a Balada Inclusiva, ela começou em 2016, né? Em abril de 2016, a gente teve a ideia, né, de fazer, incluir, né, os nossos atendidos, que na época era 120, né? Na sociedade, nos espaços da sociedade. A gente, por que não, né, levar eles para uma balada, conhecer, né, como é que é o espaço. E aí, em 2016, então, em abril, a gente fez somente para os nossos atendidos lá na PAI, né? Então, a ideia começou aí. Lena, esse ano a Colibri participou, né, da Balada Inclusiva. Como é que tu vê o envolvimento dos alunos na balada? Como é que eles participam da balada? Eles gostam? Como é que funciona? A balada, assim, para eles é o evento de Santa Maria. Porque a partir do momento que eles ficam sabendo, assim, sabe, que é para se inscrever, que tá a balada, que passa na TV, nos meios de comunicação, enfim, que eles descobrem que tem a balada, é o assunto do momento, né? Eles amam esse evento e é muito bom para eles. É só alegria para eles, sabe? É uma coisa assim muito divertida, muito bom para eles, faz muito bem para a vida deles, sabe? Essa balada é tudo, posso dizer com certeza assim, ó, é tudo de bom para eles. Eu acho que a gente pensando em inclusão, né, é muito importante assim a gente avançar essa inclusão para outros espaços, que eu acho que foi a ideia muito bacana, né, da balada, de poder permitir que eles conheçam espaços que até então só jovens e adultos com desenvolvimento típico frequentavam, porque a balada, ela acontece numa boate da cidade, né, e em geral a gente convivendo com as pessoas com deficiência na fase de adolescência e adulta, a gente vê do desejo de fazer coisas que o jovem faz, né? De sair na noite, de conhecer boate, de dançar. Eles gostam de coisas que, claro, todo jovem gosta. E, então, essa possibilidade, eu acho que amplia também a ideia de inclusão social, né? Jéssica, tu foi na balada, né? Tu é aluna do curso de Psicologia. Qual foi teu olhar assim, para esse momento da Balada Inclusiva? Bom, eu acho que agora com a oportunidade do estágio, né, que a gente já entra em contato, eu estagio no Francisco Lisboa. Para mim, assim, foi uma experiência muito legal. Eu não tinha conhecimento da Balada Inclusiva antes de estar no estágio. E foi, assim, uma experiência nova, foi muito bom ver, assim, a alegria que eles têm de estar lá, que eles dançam, eles se divertem, que muitas famílias vão junto, assim. Então foi muito legal ver que tem essa oportunidade, que eles podem acessar esse tipo de evento, né? E que, assim, pra gente que tá junto com eles, é muito legal ver, assim, a sensação que eles têm mesmo de que eles fazem parte de tudo isso, né? Então, pra mim, foi muito gratificante estar lá. Legal. Lucas, tu tem convivido com eles no estágio, na Associação Colibri, né? Tu pegou um pouco, assim, essa energia deles de gostarem de dançar, de também aproveitar a vida de uma forma mais intensa, o que até então, antes da gente pensar na perspectiva da inclusão, não acontecia, né? Eles tinham muita restrição de circulação na sociedade e eu acho que esse avanço dos últimos anos, a gente precisa valorizar, né? Como é que tu vê isso lá quando tu tá com eles? Foi agora uma das últimas vezes que a gente passou lá, eles estavam tendo aula de dança, né? E aí uma professora vai lá e faz diversas movimentações com eles.
e como essa energia da balada ainda estava envolvida naquele meio ali. Verdade. Em questões até dos próprios familiares deles dançando com eles e tal, e eles contando essas histórias, e é uma energia que eles têm ali que é impressionante. Desse movimentação, de estar ali dançando com toda a turma deles, né? E alguns outros alunos também, tem alguns casos que a gente ficou sabendo que os próprios alunos da psicologia dançaram com eles também lá na balada. Né? Então acho que essa energia que vai ficando e que se demonstra até numa aula de dança depois, né? Como eles têm uma energia para expressar muitas coisas deles, né? E a balada, eu acho que é um momento, assim, de uma certa autonomia também, porque é um momento de lazer que muitos vão sem a participação dos cuidadores principais, de pai, mãe ou irmãos. Então, assim, é uma oportunidade de vivenciar uma experiência de uma forma mais responsável, mais autônoma na sociedade, né? Isso mesmo. Andréia, como é que tem sido assim a organização da balada? Quem tem participado, né? Além da Colibri, participou o Francisco Lisboa, né? Então, como eu te falei anteriormente, né, a ideia era só fazer, a gente fez somente para os nossos atendidos, né? Como as outras instituições entraram em contato conosco, gostaram da ideia e quiseram participar, né? E aí a gente sentou, né, da organização sou eu e mais 2 meninos, né, que é o Renan e o Eduardo. A gente sentou e a gente pensou, bom, se a gente vai incluir eles nesses espaços da sociedade, né, e inclusão, eles têm que conviver com os outros, né, e não somente pessoas com deficiência, né. Então a ideia foi essa, assim, tomou uma proporção cada vez maior. Então, além das instituições que atendem pessoas com deficiência, tem escolas, tem os acadêmicos. Então, qualquer pessoa que gostaria de participar naquele dia, claro, a gente tem que respeitar, né, a casa, né, a quantidade de pessoas que a gente pode colocar dentro da casa, né. Então, a gente respeita, a gente solicita o nome, é colocado na lista. Eles fazem as mesmas coisas que é uma balada à noite com os adultos e adolescentes, né. Eles entram, tem o nomezinho deles, é conferido, eles vão na fila, tudo direitinho, né. Então, para eles isso a gente vê a proporção que tomou, assim, né? Então, este ano a gente fez novamente, ano passado a gente iniciou no Aruna, fez no Casarão, voltou para o Aruna novamente, aí a gente foi para a MUN, que foi o primeiro ano passado, e este ano a gente fez na MUN novamente, né? Então, teve 27 instituições que participaram, né? Além de Santa Maria, teve várias outras cidades, né, que entraram em contato conosco e que gostariam de participar e participaram. Então, assim, a gente lotou, né, a casa, né? Tem espaço para quantas pessoas a casa noturna? 900 pessoas. 900 pessoas. Tu tem ideia quantas pessoas com deficiência participaram? Eu não tenho agora aqui, mas assim, ó, a gente, como a gente quer fazer a inclusão e não só colocar pessoas com deficiência nesse espaço, mas ainda a quantidade do nosso público é as pessoas com deficiência. Sim. Física, intelectual, né, visual, auditiva. Então, o nosso maior público eu digo que 80% é pessoas com deficiência que estão lá dentro. Olha que bacana, né? Muito legal. Porque é um espaço onde eles podem frequentar com os amigos, com as pessoas da mesma faixa etária deles, que convivem, né, nos espaços onde eles frequentam, nas associações, na própria PAI. Então, eles vão em grupo, né, com seus amigos. Isso é muito legal. A perspectiva é de uma nova edição para quando? Assim, até então a gente fazia 2 ao ano, né? 2016 a gente fez 2, 2017 2. Como tá tendo uma proporção muito grande, que a gente precisa de tempo para organizar e pela questão de que tudo a gente consegue, né, na parceria, a banda, o espaço, o lanche, a bebida, tudo que tem lá naquele dia, né, a gente consegue na parceria de empresas, de voluntários. Então, a gente não está conseguindo fazer 2. Então, este ano, agora 2018, a gente fez somente uma e a gente vai continuar com uma. Isso. Então, o ano que vem vai ter novamente, com certeza, né? A gente só vai ver o mês, assim, mas com certeza será em outubro ou novembro, né? A gente vai ver a data direitinho, mas a gente vai continuar com uma ao ano.
Eu acho que o importante é a experiência que vocês estão tendo e a oportunidade de ver o que dá certo, o que não dá certo, e ir organizando e aprimorando esse espaço para que realmente seja um espaço de qualidade. Eu acho que a experiência ela é válida, mas tem que ser de qualidade. Então não adianta vocês ficarem, né, fazendo tantas vezes e tendo dificuldade na organização. O que eu observei esse ano em Santa Maria, assim, é que muita participação da comunidade de Santa Maria, a divulgação, né, foi intensa, a imprensa fez a cobertura do evento. Então parece que é um evento assim que está tomando uma proporção grande, né, na nossa cidade e para além da nossa cidade, né, Andréia? Conta aí até onde foi a balada inclusiva. Isso, a gente, ano passado, né, a gente se surpreendeu, assim, com aonde está indo além dos nossos horizontes, né, que Natal entrou em contato conosco, né, que achou a ideia, assim, muito legal, assim, e se a gente autorizava eles replicarem o projeto lá, usar o mesmo nome, o mesmo formato, né, e a gente se sentiu, nossa, muito honrado com isso, então, com certeza, a gente autorizou. E eles fizeram a balada lá, até fizeram um vídeo, nos enviaram, né? Então, assim, é muito legal isso. Eu acho que isso é o retorno da gente, que a gente, né, o que a gente está fazendo. Eu acho que isso é o retorno. E ver a felicidade deles no dia, ver a espera que eles têm, porque eles esperam o ano todo, assim, né, para esse evento, assim. E a proporção que está tomando, cada vez mais gente vem até nós para poder participar, como voluntário, né? Ou uma empresa para doar alguma coisa, ou até mesmo para participar lá no dia, assim. Então, isso para nós é um retorno muito positivo, né? Então, Lena, como é que tu vê, assim, as famílias, né, nessa questão? As famílias têm alguma preocupação em permitir a ida deles até a balada? Como é que tu vê a aceitação dos pais, enfim, das pessoas responsáveis nesse processo da balada? Isso, assim, ó, na primeira, bem no início, tinha aquele receio, mas ir na balada sozinho, né, é muito perigoso, né, mas depois de ir na primeira e com a empolgação que eles voltam para casa, com aquele olho brilhando, né, com aquela felicidade, contando das luzes, isso tudo para eles encanta eles. Então eles chegar em casa contando para o irmão que foi na balada, o irmão que também vai na balada sozinho. Foi na segunda-feira, um atendido chegou na Colibri feliz da vida, porque disse que o irmão dele sábado foi na balada também, sabe? Então aquela coisa que a família faz, que o irmão faz deles, eles também fazem. E a família, assim, ó, tá tendo uma boa aceitação de deixar eles participar. Isso é muito bom para eles, porque eles ficam mais independentes, né? E tem muito mais responsabilidade quando eles vão só com a pessoa que cuida, assim, né, a educadora, né, do que quando vai com a mãe. Com a mãe já tem que pegar água para eles, já tem que fazer mais, né, é diferente quando o familiar vai do que quando eles vão, digamos, sozinhos, né, que a gente que leva, assim, ó, eles ficam muito mais autônomos, sabe, para ir no banheiro sozinhos, não digo sozinhos assim, sabe, mas para fazer as coisas, eles gostam, sabe, eles se sentem, ficam com prazer aquilo de fazer, né, então é muito bom assim mesmo, para eles assim, sabe. Eu vejo que a gente também conversa nossos momentos com os acadêmicos, né, na psicologia, sobre o quão é importante para eles irem sós, né, sós entre aspas, mas que muitas vezes esses pais que são cuidadores também têm poucas oportunidades de lazer e eles aproveitam a balada para se divertir também. Eu já vi mães mais entusiasmadas do que os filhos para irem na balada inclusiva, porque essa perspectiva auxilia no sentido de que a família muitas vezes não tem com quem deixar, como se organizar para ir para a diversão, para o lazer. Então, os pais se entusiasmam também, né? Isso é interessante, mas por outro lado,
causa preocupação de que se torne um espaço mais vigiado pelos pais, né? Que eu acho que não é essa a ideia, assim, não é essa a ideia. Mas eu acho que eles também têm muito interesse em ir, né? Não sei se vocês já pensaram sobre isso. E uma questão, Jéssica, tu que foste, assim, a participação de crianças, né? Vocês observaram lá? Sim, tinha bastante crianças, até a gente conversou depois na supervisão, porque até a professora comentou com a gente que às vezes vão irmãos, amigos, né? E tinha bastante criança, até nós participamos pintando o rosto deles, que tinha umas tintas neons, assim, e a gente estava lá fazendo, pintando da forma como eles queriam, e tinha bastante criança, né? Até tinha criança de colo, assim, pequena, alguns, assim, caminhavam, a gente via eles caminhando pequenininhos, a gente ficava até com medo, assim, né, de esbarrar neles. Eu achei muito legal, porque era uma diversidade muito grande, né? Quando tu via, tinha pessoas mais idosas, tinha adolescentes, tinha crianças, então, assim, era um ambiente muito agradável, e que estava todo mundo muito incluído mesmo, assim, que tu via que as crianças interagiam com os adolescentes e eles... Então tinha uma participação muito grande, assim, eu achei muito legal essa ideia das crianças junto também. Isso foi planejado? Como é que é essa questão da ida das crianças, né? Em geral, numa balada na noite, as crianças não vão. Como é que se caracterizou isso, assim, das crianças? Pois então, até então, né, a gente não teve essa procura, assim, de criança, né, como a Jéssica mesmo reforçou. A balada é um momento onde está toda a família, né? Toda a família. E a gente vê, assim, a gente verificou pelas edições que ela é um espaço de convivência da família. Ali, muitas vezes, a família está ali junto, se divertindo, que talvez em outro espaço ou até mesmo em casa eles não conseguem ter esse momento. Então, como houve, assim, essa procura que a gente acabou abrindo, né, para todo o público que gostaria de participar, aí a família veio, eu tenho uma pessoa, né, com deficiência, posso ir eu, o pai, a mãe, o irmão? Pode, né, esse ano a gente, vamos fazer, né, por que não, vamos tentar, né. A gente tem recebido, né, algumas comentários, né, por que não, já que é uma balada, né, por que não fazer à noite, né, com público X, etc e tal. A gente pensa, né, claro, com certeza, né, balada inclusiva, por que não, né, tá naquela casa noturna, por que não fazer à noite, né, que eles vão à noite também. Até então a gente não conseguiu fazer à noite, porque a maioria das pessoas que estão lá, que vão para lá, né, estão inseridos em alguma instituição, depende do transporte para ir até essa instituição. E nesse dia o transporte, ao invés de levar até a instituição, leva até a balada. Então, à noite, a gente foi até atrás, né, do município ou da instituição, se teria como ter esse transporte à noite. Que também, né, numa balada, a pessoa vai, né, por conta própria, né? Tu vai lá na tua casa, eu vou para uma balada, eu vou por conta própria. E a gente trabalha com pessoas em situação de vulnerabilidade social, né? O nosso grande público. E aí, então, como a gente consegue conciliar isso? À noite, o transporte, ter o transporte, não ter o transporte, vai por conta própria. Então, a gente até hoje não conseguiu conciliar isso. Então, por enquanto, a gente vai fazer de dia, nesse mesmo, né? De tarde, o público que é por isso também que a gente vê a questão de crianças participar, né? Porque é de dia e é um público bem família, que tá todo mundo ali, né? Dançando e se divertindo. Agora, enquanto tu falava, eu pensei, por que não uma baladinha? Né? A balada e a baladinha para os menores. Eu acho que seria bem interessante a gente poder, né, quem sabe, na medida que esse projeto ao longo do tempo vai se ampliando, pensar numa baladinha para os menores, né? Que pode até se manter num horário mais à tarde, assim, e aí para os outros um pouquinho mais tarde, né? O que a gente sempre aprende a cada edição, melhorando cada vez mais, né? Então a nossa ideia, sim, é chegar, né, para fazer dessa forma, assim. E toda a ideia construtiva é bem-vinda, né, no nosso projeto. Porque não, vamos abraçar, vamos sentar e vamos conversar, né? Lucas, como é que tu vê, assim, como acadêmico de psicologia, né, essa perspectiva deles terem uma experiência tanto quanto um adulto com desenvolvimento típico, né? Em que tu acha que isso pode contribuir para eles? É uma visão, acho que muito do momento que eles estão ali, né? Aquele momento que eles estão colocados nessa balada,
eles estão expressando todos os desejos deles. De uma forma pura, de uma forma que é como todo mundo quer expressar, dançando, se divertindo, podendo paquerar, se divertir com os outros coleguinhas. Namorar também, ali é um momento que é deles, que a gente não tem uma intromissão ali, que eles fazem ser aquele momento, né? E que eles desejam esse momento, como tu mesmo falaste, né, Helena? Sim, que eles esperam isso chegar, esperam muito esse momento. Porque eu acho que ali é o momento que eles estão ali para ser o que eles querem ser, né? E protagonistas, né? Ali. Muitas amizades ali são feitas, né? Eu vejo assim, novos amigos. De conhecer novos amigos e vamos nos encontrar o ano que vem novamente aqui. Então a gente vê isso, percebe isso que é muito legal, né? Ampliar a rede de amizades, né? De conhecidos, de pessoas que eles se identificam, né, de alguma maneira. Também se reencontrar, porque muitos deles, eles já passaram da PAI para Colibri, do Lisboa, e daí fica aquele vínculo de amizade. É muito bom, muito lindo a gente ver eles se encontrando, dando aquele abraço saudoso, né? Ai, meu colega, olha só, sabe, que era lá da outra instituição, lá do outro local onde eu participava. Então é muito bom ver eles, né, se encontrando assim, sabe, se reencontrando, né? É muito. E a gente percebe também que a grande maioria, né, das pessoas com deficiência, elas, né, se elas estão inseridas em alguma instituição, elas somente estão em casa com os familiares e naquela instituição onde elas estão inseridas, né? Quem não está inserido fica somente em casa, né? Então a gente percebe que esse dia é o momento que eles encontram todo mundo, né? Que eles estão em um espaço onde eles podem conviver com o outro, né? Socializar com o outro e encontrar várias pessoas, né? Que eu acho que esse evento e esse momento proporciona isso, né? E assim, a gente costuma dar muito foco, muita atenção para a fase em que eles são pequenos, que eles precisam da estimulação, né? Uma fase que a gente se debruça mais, digamos assim, a estudar e a investir. E aí chega na fase adulta, meio que eles ficam sem uma inserção social, porque aí a fase da escola já passou e nesse momento, muitas vezes, os pais já não têm o mesmo pique, né? Já estão envelhecendo também e já não conseguem dar conta de tantas atividades sociais, né? Para que eles participem, de levar. Então, isso também vem ao encontro de uma necessidade do sistema familiar nesse momento da vida deles, né? Que eles precisam dar continuidade, mas nem sempre tem alguém que possa acompanhá-los, né? Porque isso exige, né, disposição, enfim. A gente está, né, quase no finalzinho do programa. Eu queria que cada uma de vocês, que a Andréia e a Lena, falassem um pouquinho dos serviços que estão sendo oferecidos, né, na PAI e na Associação Colibri. Então, a PAI, né, a gente tem as 3 políticas públicas dentro da instituição, que é a educação, saúde e assistência social, né? Na assistência social a gente tem os projetos e as turmas de convivência, a gente tem a educação a escola especial Jandira Tolentino e a gente foi credenciado com o Centro Especializado em Reabilitação Física e Intelectual, né, que atende a 4ª Coordenadoria de Saúde, né, para Física e Intelectual, e também a 10ª, que é só prescrição de cadeira de rodas. Então, além de Santa Maria, pela saúde, a gente atende 32 municípios, pela 4ª Coordenadoria de Saúde e a 10ª região para prescrição de cadeira. Então, toda a demanda que era encaminhada para Porto Alegre, hoje é nós que atendemos, né? Cadeira de roda, órtese, prótese, cadeira de banho, né? Qualquer equipamento e os atendimentos, né? Fono, fisioterapia ocupacional, neurologista. Então, a gente tem toda uma equipe lá que atende a parte via SUS, né? E as oficinas. É interessante que vocês também acolhem desde bebê, né? Para os atendimentos. Que a gente tem a estimulação precoce desde bebê. Porque a gente teve uma época na cidade que a gente tinha dificuldades de fazer esse encaminhamento para os bebês, porque isso não era organizado da forma como está.
E a Associação Colibri e outros espaços já não acolhem bebês, né, Helena? Como é que é lá na Colibri? Então lá na Colibri a gente atende jovens e adultos. Principalmente aquele adolescente, assim, aquele jovem que não está mais na idade escolar. Porque realmente, como já foi dito aqui, né, terminou aquele período, aquela idade escolar. Para muitos deles é só ficar em casa, porque eles não têm, né, o familiar mesmo não consegue levar eles em outros locais, né, até para se deslocar, muitos têm dificuldade, né, que são cadeirantes, tudo, necessitam do transporte, então daí também eles acabam ficando em casa. Então a Colibri chega para acolher essas pessoas, né, e disponibilizar eles assim, ó. Lá na Colibri é assistência social que a gente atende e a gente atende através de oficinas. Tem oficina de artesanato, de culinária, tapete, da horta, enfim, várias oficinas onde a gente sempre procura também trabalhar o tema atual. Setembro Amarelo, Outubro Rosa, vamos trabalhar Novembro Azul, eles já votaram, sabe? Teve a eleição, é o assunto do momento. Aquilo que está acontecendo na realidade, que a gente traz para dentro da instituição para eles ficar atualizados, ficar sabendo quando ouve lá na TV, na casa deles, eles saber, sabe, o que está acontecendo no nosso Brasil, né? Então é muito bom assim esse espaço para eles, onde eles aprendem, aonde eles se tornam mais autônomos, né, de fazer as coisas sozinhos. Daí até muitos deles já foram encaminhados para o mercado de trabalho, né? Hoje trabalham em farmácias. A gente teve lá na Colibri, tem até padeiros, sabe? Padeiro que ele é o padeiro, o chefe, sabe? Então isso não tem preço fazer assim, né, na vida deles. Daí então um pouquinho da Colibri assim, trabalhar por meio de projetos também. A gente busca parcerias porque a demanda da Colibri é grande e a gente teria que ter o dobro, né, mais pessoas ainda para conseguir trabalhar, né, atender mais pessoas, né? Nós ainda temos poucos espaços para essa faixa etária, né, de adolescente, adulto. Então acho que isso, Santa Maria, a gente precisa ainda avançar. Mas assim, fico muito feliz de ver como vocês gostam do que fazem, né? Como vocês fazem com afeto, com dedicação. Eu acho que isso é fundamental. E na medida que a gente divulga a balada inclusiva, a gente também informa a sociedade como é, né, para que a gente também venha ter mais colaboração para o projeto, né, mais aí voluntários no sentido de doações, enfim, o que precisa, para que a gente possa estar apoiando, né, esse projeto que foi inovador aqui na cidade. Eu só queria fazer um parênteses. Esse ano, né, o ano passado, 2 vereadores encaminhou um projeto de lei na Câmara de Vereadores para que a balada inclusiva fosse um evento, né, da cidade, do município, né. E aí, esse ano o prefeito foi lá no dia do evento e assinou, então agora é evento, né, tá no evento do município, a balada inclusiva faz parte do evento do município. Ok, que coisa bem boa, né? Então, assim, eu agradeço muito a participação de vocês, né? Obrigada, Andréia, a Lena, Lucas, a Jéssica, e que a gente continue, então, trabalhando, né, com essa dedicação aí em prol de uma inclusão social, de uma sociedade mais inclusiva em todos os seus aspectos. E finalizamos aqui o programa de hoje. Até o próximo Saúde em Foco.